vamos lá. Vamos falar do pacotão da política agora, de ontem em Brasília? Ó, seguinte, eu começo falando rapidamente sobre a Câmara Federal, deputados federais, com 464 votos, votação recorde, Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados. O recorde anterior pertencia aos ex-presidentes da Câmara, João Paulo Cunha, do PT, em 2003, e Ibsen Pinheiro, do PMDB, em 1991. Ambos fizeram 434 votos, mas eram candidatos únicos. E o Arthur Lira ontem derrotou o Chico Alencar, que teve 21 votos, que é do PSOL do Rio de Janeiro, e o Marcel Van Hatten, que é do Novo do Rio Grande do Sul, que teve 19 votos. E eu não entendi isso aqui. Deputados federais eleitos pelo povo votarem em branco. Não consigo entender. Tinham opções de todos os lados aqui, me parece. Direita, de esquerda e de centro. Então, inclusive, votar em branco. Votar em branco para deputado é estranho. A população, ok, normal. Mas deputado, esquisito. Vamos lá, mas um que é importante de verdade ontem, que é o cabo de guerra entre Lula e Bolsonaro, que continua. É um terceiro turno, digamos assim. O Rodrigo Pacheco venceu o candidato da oposição, Rogério Marinho, que também era o candidato do ex-presidente Bolsonaro, por 49 votos a 32. E ele continua sendo o presidente do Senado. O Pacheco, no seu discurso, ele pediu união, defendeu a pacificação do país. Vou abrir aspas aqui para um trechinho do Rodrigo Pacheco. Pacificação não significa se calar diante de atos golpistas. Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas é um só. É isso que falou o Rodrigo Pacheco, assim que foi eleito. Uma contagem bastante interessante dos votos. Eles estavam voto manual, auditável, impresso lá no Senado. Chamou muita atenção porque aquela votação ali vai falando os nomes e alguém ia gritando lá com quantos votos estavam. Muito interessante. Ali, se você pôde acompanhar, você percebeu, está divertido acima de tudo. Câmera em cima, assim? Foi bem bacana, foi bem bacana. Teve um tempo até que quando estava o Pacheco com 40 votos, alguém gritou, vamos fazer aqui um intervalo de 20 minutos. Eu ouvi essa também. Foi muito interessante. Vamos lá, eu vou começar com você, Kim Rafael. O Sérgio Moro esteve por lá, declarou voto no Marinho, e depois saiu atrás do Rodrigo Pacheco, desesperadamente lá pelo plenário, cutucando as costas do Pacheco para cumprimentá-lo, querendo fazer ali a questão da boa vizinhança. Mas o Lula sai fortalecido dessa votação ou tá tudo na mesma? Olha, talvez seja um juízo de valor que eu gostaria de deixar futuramente para falar mais sobre isso. Até porque o Pacheco e o Lira, eles foram apoiados pelo Bolsonaro na primeira eleição. Então, nada mais justo que essa reeleição ganhar mais força com o atual governo. Não achava realmente que o Marinho iria ganhar, apesar que ele teve votos consideráveis, e é importante frisar isso. Ou seja, tem senadores ali dentro daquela casa e que se preocupa com algumas pautas prioritárias que um presidente deveria, pelo menos, se submeter, que é com relação, como a gente sempre vem falando aqui, aos limites do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem que entender que ele tem limites, limites, ele não pode ultrapassar os limites. Então, o único órgão capaz de fazer com que o STF cumpra os limites é o próprio Senado Federal. Então, tirando isso, nós vimos ali toda essa questão relacionada aí também ao Sérgio Moro, como você colocou. Acho que é uma questão republicana, você tem que realmente, você vai depender desse presidente durante os 2 anos, você tem que ter querendo ou não, um relacionamento, não tão íntimo, mas um relacionamento pelo menos de respeito. Foi lá cumprimentar como qualquer outro, acho que não dá para achar algo nesse ovo aí, que não tem nada a ver. Acho interessante o que aconteceu na Câmara, porque além dos petistas, também os bolsonaristas, que se dizem bolsonaristas, votaram para o Lira na sua reeleição. Então, a gente vai ver tudo acontecer esse ano. E tenho certeza que o meu juízo de valor quanto à existência desses 2 presidentes aí nas casas vai ser no decorrer do ano realmente, para ver os trabalhos. A gente vai ver hoje as comissões, a comissão não, a mesa diretora ali, a diretiva ali das casas que serão formadas e eleitas hoje. E então hoje também vai ter uma questão muito importante para a gente ficar atento, e é importante o cidadão ficar com esse conhecimento aí. Professor Jorge, o Arthur Lira sai grandão, o Pacheco vence.
O Lula vai ter refresco com a eleição do Pacheco? O Paulo, alguns detalhes de do período democrático da eleição de presidentes, né, da Câmara, o Arthur Lira obteve aí a maior votação histórica. Tá? Isso aí é bem importante, 464 votos. Isso é uma referência aí para esse período democrático. Tanto Lira quanto Pacheco foram muito claros na defesa da democracia. E você citou uma parte do discurso do Pacheco, e eu gostaria de lembrar uma outra fração, um outro pedaço que me chamou muito a atenção e talvez tenha sido a fonte, a base pela qual ele ganhou. Ele disse que a polarização tóxica precisa ser erradicada de nosso país. Acontecimentos como os ocorridos no Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, e todos sabemos essa tragédia, essa tentativa de golpe frustrado, não podem e não vão se repetir. Os brasileiros, e aí um detalhe finalizando, os brasileiros precisam voltar a divergir civilizadamente. Precisam reconhecer com absoluta sobriedade quando derrotados e precisam respeitar a autoridade das instituições públicas. Então está aí, muito claro a vitória. E creio que Marinho não obteve mais votos porque entrou na campanha dele duas pessoas que realmente não quer ver por perto. Um, que está lá em Miami, e uma outra pessoa que foi para fazer um jantar e que compareceu ontem aí, sem nada a ver com a história, no Senado. Me parece que Bolsonaro está cada vez mais distante deste país e os bolsonaristas radicais estão sendo distanciados por todos os políticos sérios deste Brasil. Assim, vai ficar somente alguns que falam bolsonarices. Fernando Tupan, eu quero te ouvir. O Arthur Lira sai com uma musculatura gigantesca dessa votação. Pacheco nem tanto. Mas o que se discute aqui é o tamanho da, digamos assim, da facilidade ou dificuldade que o Lula vai ter no Congresso Nacional por conta dessa eleição do Pacheco. Veja só, Paulo Caetano, primeiro eu preciso esclarecer alguma coisa que vai divergir do professor, assim, que ele soltou uma fake news falando que o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro foram responsáveis pela derrota do Luiz Marinho. Não é verdade. Ontem, quando o governo viu que o Luiz Marinho podia vencer, entrou em operação, ofereceu mundos e fundos naquele toma lá da cá. O governo do PT tem uma experiência muito grande em trabalhar nessa área, oferecer emendas parlamentares, pagamento de emendas parlamentares. Foi, segundo alguns deputados, teria ocorrido cargos. Então, tem um monte de coisa que o PT usou, o grupo do Lula usou para conseguir convencer voltarem no Rodrigo Pacheco e não no Rogério Marinho. Então nós tivemos aí a intervenção mesmo do governo Lula para tirar da jogada o Rogério Marinho, porque eles acharam a mesma coisa que nós achamos ontem. Era um terceiro turno, ia dar muito problema para o Lula se o Marinho vencesse, e quando viram que poderia acontecer isso, começou a ter um treme-treme no governo PT, achando que o Lula já poderia estar caminhando por cadafalso se eles não agissem rápido. Agiram, o Lula foi hábil, venceu com tranquilidade ali, e vamos para frente aí. Você pode ter certeza, o Lula não vai ter vida fácil. Ele tem no máximo uma lua de mel aí até abril com os deputados, quando não começar a cumprir, porque ele dificilmente cumpre as coisas que promete. Por exemplo, não existe estudo técnico nenhum, já está falando em gasoduto, financiar gasoduto na Argentina. Pelo amor de Deus, que país é esse, como dizia o Renato Russo naquela famosa música do primeiro disco do Legião. É isso aí, Paulo Caetano. Ângelo Rigon, quero ouvir você sobre os acontecimentos em Brasília ontem. Tá. Antes, eu gostaria de dar uma informação importante para a gente, primeira mão em Maringá,
que o deputado, citado inclusive pelo Tupã, Alexandre Cury, o mais votado do Paraná, tem na sua equipe, a partir de agora, um maringaense. Na verdade, ele é de Santa Fé, mas mora em Maringá, muito conhecido da política, que é o Fernando, que trabalhava até dias atrás com o deputado federal Luiz Nishimori. Então, o Fernando do Nishimori, como ele é conhecido, está com o Alexandre Cury. Respeito da Câmara Federal, estou impressionado com o poder, só podia ser alagoano, né? Porque quem manda no Brasil é Alagoas e Maringá. Você vai de férias para Alagoas frequentemente, você gosta de eu conheci o pai dele, o Bill, que passou mal. Bora, Bill! Bora, Bill, que conseguiu derrubar a Luiz Helena lá. Mas só na base da fake news também. Mas ele falou uma coisa ontem no discurso dele, além de ter conseguido botar uma menina do PT como segunda secretária, que é a Maria do Rosário, que os bolsonaristas odeiam, mas ela teve 317 votos, muito voto para uma pessoa como ela, faz parte da mesa diretora. Ele usou a palavra desinflamar. Então, ele reconheceu que existiu uma inflamação nos últimos 4 anos, e a inflamação é causada por doença. É só jogar na internet que você vai ver. No Senado, me chamou a atenção a humilhação que o Sérgio Moro mais uma vez se dispôs a fazer, né? Depois de declarar o voto a um, foi lá e bateu, o outro olhou assim. Sim, infelizmente, vai se confirmando que o Sérgio Moro vai ser uma maior decepção para a gente do Paraná como senador. Ele tem 2 dias de... Calma, Kim. Tem 2 dias. Falta 7 anos ainda. E eu queria corrigir uma informação que eu dei ontem a respeito do Senado, que o Bolsonaro, por controle remoto lá de Miami, onde ele está homiciado, ele queria controlar e ganhar a eleição, fez 32 votos, até que foi muito, né? Era para ter 25, até que fez bastante. Eu falei, vai ser terceiro turno. Não, eu vi ontem um comentário de que foi o 4º turno. Ontem a eleição no Senado foi o 4º turno da tentativa do Bolsonaro querer mandar no país, não tendo a maioria dos votos. Quando ele falou que a minoria tem que submeter a maioria. Na verdade, o terceiro turno foi no dia 8 de janeiro, que ele quis tomar o Brasil a partir de um golpe. Pamela Bussolini, eu vou deixar para você, Pamela, agora tá aí. É só bater pro gol. Deixa eu tentar fazer uma apanhada do que eu assisti ontem. Tive o desprazer de assistir. Gente do céu, fui assistir aquele negócio do Senado, aquela sessão, né? Olha, Paulo, primeiro, o que chama atenção? Você assiste uma sessão plenária no Senado da República e os senadores parece que estão numa sala de 5ª série. Não, 5ª série é melhor, porque pede-se para sentar, ninguém senta. Pede-se para fazer silêncio, ninguém faz. Por favor, senhores, tomem seus assentos. E Davi Alcolumbre tirando foto, o outro abraçando, o Renan Calheiros. Então, é um desrespeito tão grande que, sinceramente, eu fiquei olhando aquilo e falei, olha, se o Marinho não ganhar, é livramento. Porque, pelo amor de Deus, para gerir aquilo ali, eu pensei assim, o Paulo Caetano tá no paraíso, né, lá no programa. Eu tô ouvindo você falar e eu tô, assim, fazendo um paralelo. Me parece que a realidade... Você bate o sininho, a gente vai ficando quieto. Lá não. A realidade é bem parecida. O negócio continua. Então, assim, sinceramente, eu fiquei meio assustada com relação ao comportamento. Mas o auge que eu pude notar ali, eu penso que foi o discurso do senador Girão, Eduardo Girão. Fez um discurso muito sensato, muito pautado na realidade. E, ao final, ele teve a nobreza, né, de dizer que para defender uma alternância de poder, o que eu acho muito interessante, ele apoiou o Marinho, depois acabou até retirando a sua candidatura. Achei muito, muito nobre da parte dele, então eu penso que foi ali o ponto alto. Agora, é claro, né, que o governo federal entrando com todo o seu aparato, todo esse oferecimento, né, de cargos e tudo mais, né, que rola. O Pacheco se consolidou mais uma vez presidente do Senado, mas o que eu achei mais interessante é que esse pessoal, né, o Pacheco em especial, ele fez um discurso antes de ser eleito, né, muito assim, olha, você tem decisões aí do STF que não estão certas, vamos falar sobre, vamos legislar. E depois que ele sentou na cadeira eleito, ele já começou, não, porque é pacificação e não quer dizer que a gente vai ficar quieto, né, então já mudou totalmente o discurso. Mas o que eu acho interessante
interessante é que esse pessoal fala muito de pacificação, mas durante a votação, até que o Paulo comentou ali dos votos, eles faziam os seguintes comentários. Quando eles o pessoal da esquerda, né, os petistas, né, já que tudo para eles é bolsonarista, vamos falar, os petistas, né, eles falavam assim, agora entrou a Bahia, agora entrou, quando eles estavam gostando, né, me chamou a atenção aquilo, o Nordeste nunca falha, Maranhão nunca falha, né, quando eles estavam ali ganhando. Quando começavam a contar votos pro Maria, ele, entrou o Rio Grande do Sul. Então, assim, você está separando regiões do Brasil por votos. E daí você vai me falar de pacificação, que vocês estão querendo pacificação. É querer enganar trouxa, sabe? É um discursinho assim que a gente sabe que é uma mentira. Até porque fazer esse nós contra eles, né? Fomentar essa divisão, né? Dividir para conquistar, é algo onde eles deslancham, né? Onde a esquerda deslancha. Então eles falam muito de democracia, de amor, de pacificação, mas é tudo mentira. Ali no microfone aberto, eles brincando ali na votação, você vê que não tem nada a ver, eles ficam separando por regiões, é uma coisa sofrível de se assistir. Agora o Lira já era esperado, né? Ele na Câmara dos Deputados, ele realmente fez aí nesse mandato dele aí como presidente da Câmara uma consolidação de poder, ele transita, né, entre vários lados e conseguiu, né, angariar votos tanto por exemplo, do PL e do PT, né, o que realmente chama atenção. Mas o que eu penso que nós, eleitores, né, só para fechar meu comentário, Paulo, que nós, eleitores, temos que estar atentos, realmente essa questão do voto em branco, né, parlamentares que são eleitos e votam em branco, não acho legal, assim como o Oriovisto, né, o senador Você que tem vive... visto? Então, eu vi ontem, inclusive, gente, só ele e o Flávio Arnes estava de máscara, né? Aí eu pensei assim, nossa, será que eles estão doentes ali, né? Mas não sei, pode ser a idade, né? Que tá avançada mesmo, né? O negócio tá meio... Enfim. Está tudo idoso. Porque tava todo mundo sem ali, todo mundo bem, mas os dois, só os nossos dois, o Paraná, o Flávio Arnes, então, tá de mascarazinha. Dando um bom exemplo, o Paraná... Não, só para fechar, de verdade, que é importante. Essa questão do voto em branco, a gente precisa prestar atenção, porque esse negócio de meio certo, para mim, não consigo entender. E o exemplo do Oriovisto, que diz que estava indeciso, ninguém sabe em quem votou, mas ele vive defendendo o projeto do fim do foro privilegiado. E aí tá indeciso, como que ele não sabe se ele vota no cara que tá sentado em cima do projeto e não bota pra andar, que é o Rodrigo Pacheco, afinal de contas, você acha que o Renan Calheiros quer que o negócio anda? Jamais. Ou se ele vai pro novo. Poxa, se o cara não consegue definir isso, né, sobre o projeto que ele apoia, o que você espera? Então, eu votei nele, mas não voto nunca mais, não sei vocês. Só pra constar aqui, já que você gosta de falar do Rigon, pra gente encerrar e botar uma tampa no programa de hoje... O Sérgio Moro vai ficar ladeado ali no Senado por Humberto Costa, Tereza Leitão, Jussara Lima, todo mundo do PT. Porque lá a distribuição das cadeiras no Senado não é por escolha própria, cada um escolhe onde vai sentar. Sim. Lá cada um senta onde é determinado. E o Sérgio Moro vai ficar ladeado por petista, quer dizer, vai fazer amizade com o coleguinha do lado. O pessoal da lista do Odebrecht. Não é por estados da federação? Vai pedir pra sair. Mas o mapa no Congresso, mas o mapa no Senado ali, do mapa das cadeiras, está sobre... O Paulo trouxe uma notícia importante ali, leva em consideração cada estado, e por isso ele vai ficar ladeado de Humberto Costa, que é do PT, Tereza Leitão, que é do PT, mas são todos de Pernambuco, por conta do... das mas letras, todos os três do Paraná vão ficar ali. Mas ele tá ladeado de gente do PT, os coleguinhas. Vai encerrar.